Boa noite! Vamos para mais uma live. Vamos aguardar aí todo mundo entrar. E vamos falar então sobre os casos reais que eu vou trazer aqui para vocês, desmembrando então alguns casos de consultório, dando exemplos sobre esses casos, falando a forma como eu trabalho também em cima disso tudo. Eu separei 3 casos legais aqui pra gente conversar. Na verdade, tinham muitos que eu queria trazer aqui, mas tive que passar uma peneirinha aqui pra poder trazer pra vocês. Na verdade, eu gosto de todos os casos, né, gente? Por mim, eu falaria de todos eles. Agora sim, né, gente? Agora essa luz ontem tava bem escuro aqui, né? Agora eu dei um jeito, coloquei aqui aquele ring light lá e agora vai o negócio. Ficou mais claro. Vamos esperar então todo mundo entrar. Vou dar mais um minutinho pra gente começar. Os temas que eu escolhi, então, é relacionamento amoroso, relacionamento afetivo, né? Trabalho / finanças e também autoconhecimento, a minha relação comigo mesma, tá? Também acontece de muitas vezes as pessoas me procurarem. Boa noite, Rô, boa noite, tia, sejam todos bem-vindos. Então também acontece caso das pessoas me procurarem para poder falar sobre sentimentos que tem em relação a si mesmo. Às vezes nem é um setor específico da vida, mas sobre como se enxerga, né? Boa noite, Isa, seja bem-vinda. Sejam todos bem-vindos. E vamos lá para nossa live. Tá parecendo aqui que eu tô com o olho vermelho, né? Que esquisito, eu não tô com o olho vermelho, não. Não sei por que tá assim aqui, mas tá bom. Tá sem efeito nenhum. Vamos lá, então? Acho que a gente pode começar. Tá bom o áudio? Tá bom o vídeo? Tá boa a luz? Vocês estão me ouvindo bem? Deixa eu ver se a Mia entrou aqui já. Pra ela poder falar pra mim aqui se tá legal. E vamos lá então, gente. Vamos começar a falar? Vamos começar a destrinchar o negócio aqui? Gente, eu gosto muito quando vocês fazem perguntas. Se vocês não se sentirem à vontade para fazer pergunta aqui, porque outras pessoas podem ler, obrigada, Mi. Deixa aqui nesse balãozinho que tem uma interrogaçãozinha, pode deixar ali que eu vou respondendo. Vai ter um momento que eu vou parar aqui para responder as perguntas de vocês. Então não deixa para perguntar depois. Não, vamos, já vai mandando já. Se tiver 5 perguntas, manda 5 perguntas, não tem problema. Vou estar aqui, então, essa live é direcionada para vocês me questionarem mesmo, coisas que às vezes vocês deixam passar e depois eu pergunto, e eu ouço isso de muita gente, inclusive. Às vezes eu fico com vergonha de ir lá no Instagram perguntar. Pergunta, gente, o que tem? Não tem problema nenhum em relação a isso. Vai ser uma honra para mim poder responder vocês aqui, tá? Eu gosto muito disso aqui que eu faço e faço com muito amor e carinho. Vamos lá, então. Eu e meu script, né? Quem tá acostumado aqui já sabe que eu sempre trago a minha folhinha aqui junto. Eu faço sempre um resumão aqui pra poder passar legal por todos os pontos, pra não esquecer aquilo tudo que eu quero falar e passar pra vocês. Bom, alguns recadinhos aqui antes da gente começar. Vocês vão perceber que eu vou falar aqui algumas vezes sobre trazer informações através da ressignificação. Então, o que eu fiz? Lá no meu canal do Telegram, o link tá aqui na bio, no final dessa live vai ter um áudio especial para trazer alguns downloads, algumas informações que nós não acessamos às vezes no decorrer da nossa vida. Então, eu deixei lá alguns downloads para cancelar crenças de escassez. O que é crença de escassez? Tem lá agora no meu YouTube também a live da semana passada, que vocês podem assistir, que eu falo sobre isso. Mas só para passar aqui rapidamente, crenças de escassez é tudo aquilo que faz com que a gente vibre em baixas vibrações, tá? Escassez não é relacionado a um setor específico da nossa vida, mas como a gente se sente em relação à própria vida, à abundância, né? Então, é como se fosse crenças relacionadas à não abundância. São crenças de escassez. E são sentimentos, lá vai ter o cancelamento de sentimentos de baixa vibração, como medo, abandono, rejeição. Então vai estar esse áudio lá. Acho que ele deu 12 minutos, 13 minutos. Então, assim,
É bem rapidinho, é um áudio bem gostosinho de fazer e que pode trazer tantos benefícios legais pra gente. Então vamos começar aqui, a gente tá falando então sobre casos reais de terapia, né? Casos de consultório, em que eu trouxe pra vocês 3 casos legais de setores diferentes da nossa vida e vamos bater um papo sobre isso. Tem dúvidas? É só deixar aqui na caixinha, se não quiser se identificar aqui, né? Mostrar pra todo mundo. Ali na caixinha, então, eu não falo que é você que tá perguntando, você pode ir deixando as suas dúvidas, a qualquer momento você pode deixar, tá bom? Então vamos lá. No primeiro caso que eu trouxe pra vocês, nós vamos falar então sobre relacionamento amoroso, relacionamento afetivo. Então, essa cliente me procurou e ela me disse que tinha algumas travas em relação a esse setor na vida dela. Ela se sentia constantemente em relacionamentos pesados, em relacionamentos que não tinham uma leveza, relacionamentos que não fluíam. Essa era a grande questão dela. E ela sentia que ela queria ter um relacionamento. Ela se sentia, às vezes, perdida nessa questão, né? Ela também trouxe para mim um questionamento dela não conseguir sair da casa dos pais, se sentir dependente emocionalmente desses pais, né? E como ela também sentia que isso acabava prejudicando esses relacionamentos dela, os relacionamentos afetivos que ela teve durante a vida dela. E ela estava num ponto, então, da vida dela, em que ela começou a perceber que esses relacionamentos passados tinham um peso em cima dela e que ela não conseguia se desvencilhar disso tudo. Vamos lá, então. Nós fizemos algumas sessões nesse caso. Então, como eu falei pra vocês, eu também vou falar da abordagem que eu tive aqui. E o que acontece? Muitas vezes, nós vamos nos deparar com camadas em cima de algum setor da nossa vida. Porque nós temos muitos sentimentos e eu vou trabalhando em cima desses sentimentos. Então pode ser que numa sessão a gente alivie para um lado, tire a pressão sobre um determinado ponto e comece a observar aquela leveza, aquela coisa gostosa, mas ali a pouco observa, opa, também estou tocando numa outra crença minha aqui. Então pode ser que camadas vão surgindo em cima disso, né? Isso constantemente na nossa vida, mas às vezes isso fica consciente e algumas vezes não. Nesse caso, nós optamos então por fazer 4 sessões e nessas 4 sessões nós fomos deparando com muitas questões. Tinha questões da infância, tinha questões da adolescência, tinha questões com os relacionamentos passados. O que eu tô querendo dizer com questões? Muitas vezes a gente se sente presa a essas pessoas, como se fosse um casamento energético, como se eu estivesse honrando essas pessoas. Então ela se sentia assim em alguns desses relacionamentos, tá? Também tinha algumas questões ali na infância com interpretações relacionadas a relacionamentos também. E depois dessas sessões, ela me mandou uma mensagem dizendo que ela estava se sentindo muito leve, se sentindo muito tranquila, né? Ela tinha encontrado uma pessoa interessante, não sabia se ia dar certo ou se não estava, mas ela estava se sentindo muito bem. Daí a pouco ela mandou uma mensagem dizendo que estava um pouco ansiosa em relação a esse relacionamento. Se a gente não podia se encontrar para fazer uma nova sessão, e é essa sessão que eu quero contar para vocês. Como foi interessante. Ela estava ali conversando, falando sobre esse relacionamento, se sentia ansiosa sobre isso. E aí ela me disse que se sentia também, às vezes, como uma menininha. E nesse momento eu pedi para ela fechar os olhos e eu perguntei para ela, quantos anos você tem? E ela me disse 12. Então ela se sentia com 12 anos. Ela era bem mais velha que isso. Eu não vou dar informações aqui mais sobre a pessoa. Vou falando algumas coisas relacionadas ao processo, tá? E não sobre a pessoa em si. Então ela se sentia como 12 anos. E aí levei ela, conduzi ela para esses 12 anos e perguntei o que aconteceu nesses 12 anos para essa mulher estar presa com os 12 anos. E ela me conta o seguinte, ela acabou de menstruar, a primeira vez que isso acontece, ela conta ali pra mãe, e a mãe conta pro pai, e o pai diz o seguinte, agora você deixou de ser a minha menininha. Isso traz uma dor pra ela. Então, olha lá, o sentimento, tem uma dor ali dentro. Ela sentiu naquele momento uma rejeição em relação ao pai. Ela sentiu naquele momento uma dor em relação a não ser mais essa menininha, em talvez
esse amor que o pai nutria em relação a ela e ela pelo pai estivesse agora balançado, estivesse agora em desequilíbrio. Meu Deus, o que eu vou fazer sem esse amor desse meu pai? Então, o que ela faz? Naquele momento que ela sentiu essa dor, ela diz para si mesma, numa perspectiva, através dessa dor, né? Ela, de uma perspectiva completamente, né, inconsciente. Vou permanecer sendo menininha do meu pai. Como é que eu posso ser a menininha do meu pai? Sendo dependente dele, né? Ficando embaixo das asas dele. Então, naquele momento, para ela poder se sentir amada pelo pai, ela entendeu que ela precisava se sentir dependente emocionalmente desse pai. E para poder se sentir amada, acolhida, respeitada, olhada por esse pai. Naquele momento, ela não entendeu que ela poderia ter tudo isso sem precisar dessa dependência emocional. Então, ela fez esse nó todo, porque ela sentiu que para ela poder ter tudo isso daqui, todo esse amor, esse acolhimento, ela precisava dessa dependência emocional e isso acabava refletindo nos relacionamentos dela. Por quê? Porque ela olhava tanto para a família de origem dela, ou seja, para o pai e para a mãe ali, honrando aquilo, que ela não tinha forças, isso tudo é uma questão energética, tá? Não tinha forças para olhar para esse outro relacionamento que ela estava construindo. Eu preciso parar tudo que eu tô fazendo para olhar para essa família de origem, porque Deus me livre perder esse amor do papai. Se surgir dúvidas, vão me perguntando e deixando aqui na caixinha, tá? Se não quiser perguntar por aqui, depois eu vou olhando aqui para ver se vocês estão deixando alguma pergunta aqui. Mas deixa na caixinha, porque eu vou respondendo após terminar essa explicação. Então, ela sentiu ali, então, com esses 12 anos, que ela precisava permanecer sendo essa menininha do papai. Precisava ser acolhida por esse pai dessa forma, sendo essa menininha. Então, ela excluiu de dentro dela a mulher, a potência dessa mulher, né? Se colocar como uma mulher ali. E nessa transição entre menininha e mulher, ela fez essa opção. Isso é um processo, como eu falei pra vocês, inconsciente. Ninguém fala assim, vou ser dependente emocionalmente do meu pai só pra poder ser amada dele. Se você quiser fazer isso, você faz. Mas é inconsciente esse processo. Porque tem uma dor que é gerada dentro da gente e a gente dá uma interpretação pra essa dor. Pra permanecer numa sensação de satisfação. Só que o que acontece? Que muitas vezes quando a gente gera isso dentro de nós, a gente está excluindo alguma coisa, algum ponto dentro da gente. E qual que é o meu papel aqui então? Ressignificar isso tudo, acolher essa criança nesse caso, acolher essa criança, dizer para ela assim, você pode ser ainda a filha do papai, né? Ser a filha do seu pai, ser amada, acolhida, respeitada, sentir esse amor passando por você e ainda assim ser mulher e ainda assim estar num relacionamento que você queira que prospere, que você queira um relacionamento saudável. Então você pode ter essas duas coisas, você não precisa para ter uma coisa excluir a outra. É possível unir isso tudo dentro de você. E aí, como eu disse para vocês aqui no começo do vídeo, onde a gente faz o que a gente chama de trazer informações de uma fonte muito maior, trazer essas informações a nível de DNA, a nível molecular, né? Trazer tudo isso para essa aura, para que a pessoa possa emanar uma energia diferente, emanar uma energia mais leve, uma energia mais alegre, trazer essas informações para o subconsciente, para que ele entenda que é seguro estar num relacionamento e ainda assim se nutrir desse amor dos pais, tá? Que é possível ser mulher sem correr riscos, que é possível ser mulher sem precisar se machucar, tá? Traz essas informações. E é isso que eu fiz lá hoje no áudio, que eu fiz o áudio para vocês. De downloads eu deixei, mas em outro tema, né? Eu cancelei crenças de escassez, eu deixei essas informações lá pra vocês. Tá lá então no canal do Telegram, tá? É só vocês irem no link da bio, colocar lá Telegram, apertar e vocês vão ser direcionados pra lá. E esse áudio vai estar disponível depois dessa live. Pronto, falamos então sobre essa sessão. E dentro desse tema também, e dentro dessa mesma cliente, ela também me trouxe a questão de estar em relacionamentos pesados. Relacionamentos que tinham traições, relacionamentos em que a coisa não fluía e tudo mais. Então vamos olhar para essa dor. Ela sentia como se estivesse carregando um peso ali dentro dela, né? Como se ela não pudesse ser leve, ser ela mesma nos relacionamentos.
Então, estou então falando aqui agora sobre relacionamentos afetivos, para quem está entrando agora, chegando agora, relacionamentos afetivos, e falando sobre casos reais. Estou contando aqui de uma cliente que tinha algumas dificuldades, alguns desconfortos em relação a relacionamentos afetivos. Bom, e aí nós vamos então nós vamos olhar também para alguns momentos ali da vida dela, quando ela trouxe isso. E uma coisa interessante que ela trouxe foi que ali com os 16 anos, 17 anos dela, começa a namorar o primeiro namorado, e uma prima dela, uma pessoa próxima dela, elas eram como melhores amigas ali naquele momento da vida delas. Ela começa a namorar e essa prima se afasta, como se tivesse tido uma espécie de ciúmes, como se tivesse se sentido abandonada e rejeitada por ela. E essa prima diz pra ela que por conta daquilo ela ia se ferrar, coisas iam acontecer com ela, coisas ruins e tudo mais. E na família dela, por causa desses ciúmes que ali a prima sente, acontece um conflito ali dentro da família também. E ela se sente extremamente culpada. O que ela entende naquele momento? A famosa frase daquelas crenças de eu não posso ter tudo. Então eu não posso estar bem com minha família e ainda assim ter um relacionamento saudável. Eu não posso me sentir feliz e próspera dentro de um relacionamento e estar em paz com as pessoas que eu amo, né? Não, quando eu estou num relacionamento, eu afasto as pessoas que eu amo, elas vão embora, eu provoco dor nelas. Então, o que acontece? Ela carrega dentro dela esse peso como se fosse uma responsabilidade em levar nas costas dela essa prima e toda a dor que essa prima teve naquele momento. Então, por amor a essa prima, eu carrego as dores dela aqui comigo e vou com esses pesos para os meus relacionamentos, tá? Uma espécie de honrar o amor que eu sinto por você. Eu vou me colocar em relacionamentos conflituosos, como ela tinha dito que ela ia se ferrar, né? Então, me coloco em relacionamentos conflituosos, me coloco em relacionamentos pesados, densos, só pra dizer, isso mesmo, prima, você tinha razão. Olha que boba, eu me afastei de você, que me amava tanto, pra ficar, pra me relacionar com outra pessoa, então fui me relacionar com aquela pessoa, me ferrei e ainda fiquei sem você. Coitado de mim, tá? Então, pra, às vezes, honrar uma pessoa que a gente gosta muito, que a gente ama, né? A gente acaba se dando essas missões na vida pra honrar aquilo que aquela pessoa disse pra gente. Pra carregar essa pessoa dentro da gente, não deixar com que ela morra dentro da gente, a gente carrega essas dores ali dentro, essa mágoa, como se fosse uma mágoa. Só que, nesse caso, ela honrou a prima através da culpa. Por sentir culpa, por você se sentir sozinha e abandonada, eu vou me colocar nesses relacionamentos conflituosos. Tem algumas perguntas aqui na caixinha, vão mandando as perguntas. Já vou parar aqui para responder, deixa eu só ir aqui atrás do raciocínio. Então, entendem isso tudo? Através de um amor que eu nutria por alguém, eu não consigo conceber a ideia de que eu posso continuar amando essa pessoa e ainda assim, estando num relacionamento saudável, é como se eu tivesse que excluir. Ter tudo eu não posso, gente. Eu não posso ter tudo ali, não posso ter equilíbrio na minha vida. Não pode ser fácil pra mim. Tem que ser o quê? Pesado, tem que ser difícil, tem que ter dificuldade, não pode ser leve. Eu não posso me relacionar com alguém leve e tudo mais. E o que estava acontecendo nesse momento da vida dela, que ela estava trazendo? Ela estava se relacionando com uma pessoa que ela sentia que era leve, né? Ela estava se relacionando com uma pessoa que ela sentia que fluía ali o relacionamento com essa pessoa. E ela estava sentindo medo de perder tudo aquilo, né? Então, assim, quando a gente se afasta dessa ideia de achar que a gente não pode ter tudo e traz pra gente assim, eu posso ter harmonia dentro de casa com a minha família de origem, eu posso ter um relacionamento saudável e ainda também ter pessoas que eu amo, que eu confio, que eu me sinto segura ao meu lado. Eu não preciso excluir todas essas pessoas para poder gerar uma dor aqui dentro só para me dizer que eu não posso ter tudo. Tá? Então, por causa de uma crença, eu faço um monte de movimentos energéticos à minha volta, emanando uma energia para as pessoas que estão à minha volta, e todo um cenário, né? Todo um jogo cênico vai acontecendo ali à minha volta. Bom, coisas que essa pessoa me disse pós essa sessão. Ela disse que foi uma das sessões mais fortes que ela fez, que
Isso tudo foi muito profundo para ela, a gente entrou em algumas camadas ali que ela nem imaginava que poderia ter sido alguma coisa relacionada, então, a esse momento da vida dela com a prima, com a família, né? E como coisas que podem parecer, às vezes, isso aconteceu, mas assim, já não tem mais nenhum sentimento nem nada. Mas às vezes quando a gente realmente está ali, revivendo aquela cena, sentindo aquela cena, tem muita coisa, tem muita mágoa, tem angústia ainda presa ali dentro. E esses sentimentos fazem com que a gente se bloqueie, com que a gente se prive de viver outras emoções, como a leveza, como ela estava buscando ali a leveza, para poder olhar para esse relacionamento de uma maneira mais leve, tá? Bom, vamos agora então para o segundo caso. Deixa eu só ver aqui a pergunta que tem aqui. Tá. Você trabalhou com essa cliente com Theta Healing? Também. É uma das técnicas que foi utilizada. E quando você trata um ficante como namorado, quando você quer cuidar demais. Isso é interessante. Quando você trata um ficante como namorado, quando você... vamos lá, a gente dá nomes agora, né, pra isso. É um ficante, é um paquera, é um namorado, enfim, a gente dá esses nomes, né? Quando você acha que você tá dando demais pra outra pessoa, observa que talvez essa posição de dar demais pro outro faça com que você se sinta grande. Pô, se eu der um pouco, ele vai embora. Então eu tenho que me sobrecarregar, eu tenho que fazer demais para talvez ele me notar. Um outro movimento que pode acontecer é: eu dou demais para outra pessoa, eu dou bastante para ela, porque um dia, se ela for embora, eu posso dizer para ela: como você é ingrata, você nem viu que eu dei um monte de coisas para você, agora você vai embora? E às vezes, para fazer com que essa pessoa fique refém da gente, a gente fica fazendo muito por ela, né? Fica tratando às vezes ela de uma forma como ela não tá tratando a gente. Então por que não pode ser uma troca igualitária? Qual é o medo que você tem aí dentro de você? O medo de perder essa pessoa? E o que acontece de pior se essa pessoa for embora da sua vida? Tá? Você vai ficar sozinho? Então talvez seja a hora de você olhar aí pra dentro. O que acontece? Como que as pessoas olham para pessoas que estão sozinhas? Nossa, tá sozinha essa pessoa aí. Que feio que é isso, né? Então talvez tenha um julgamento dentro de você em relação às pessoas que ficam sozinhas. Então vamos liberar esse julgamento. Quando a gente libera esses julgamentos que a gente dá pro outro, a gente também libera os julgamentos que a gente dá pra gente mesmo, tá? Existem alguns movimentos, então, quando a gente se doa demais pros outros relacionamentos. Às vezes, então, como eu disse aqui, pode ser para manter essa pessoa refém, manter essa pessoa perto, né? Para ela não poder ir embora, para ela poder ser eternamente presa a mim, né? Ou também uma sensação que eu tenho de ser maior que ela. Eu preciso ficar aqui sendo maior que ela porque Deus me livre de ser pequena. Porque em algum momento eu entendi que no relacionamento, quando a pessoa é pequena, as pessoas pisam nela, as pessoas maltratam ela. Então eu preciso fazer muito, 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 fazer tudo por essa pessoa, fazer, às vezes, cumprir as próprias tarefas que essa pessoa tem dentro do relacionamento para poder me sentir grande em relação a ela. Fez sentido? Se fez sentido, só se colocar aqui na caixinha. Tá, outra pergunta aqui. Eu estou em um relacionamento há 10 anos e abandonei meus amigos, minhas filhas e hoje me culpo muito. Tá, vamos lá. É a questão talvez às vezes de não posso ter tudo. Não posso me sentir bem num relacionamento afetivo, não posso ter o amor das pessoas à minha volta, né? Veja também a relação que você teve, como você vê os seus pais, né? Se seus pais também se afastaram dos filhos, ou se seus pais eram muito próximos dos filhos, quais foram os julgamentos que você deu na relação dos seus pais com você mesma e na relação entre eles, tá? Isso é muito importante para vocês entenderem como é que vocês vão lidar com a vida de vocês, porque é lá nas interpretações, lá atrás da gente, que a gente vai reproduzindo isso na nossa vida. Então deixa eu ler aqui a pergunta de novo, porque também me veio uma outra coisa. Eu estou em um relacionamento há 10 anos e abandonei meus amigos, minhas filhas e hoje me culpo muito. Tá. Naquele momento, vamos lá, naquele momento era só o que você sabia sobre a vida.
Você não sabia outra coisa. Você achava que se você fosse fazer esse movimento de abandonar as pessoas, você poderia um dia, quem sabe, olhar para essa pessoa e falar: eu abandonei tudo por você. Então você também pode estar fazendo com que essa pessoa fique refém de você, né? Nossa, eu não posso deixar aqui fulana sozinha, eu não posso, né, fazer nada aqui contra essa pessoa, porque, nossa, ela deixou tudo pra ficar comigo. Então essa pessoa se sente refém a você. E aí o relacionamento pode não crescer. Se vem essa culpa hoje, se você sente esse sentimento, primeira coisa, se liberte dessa culpa, porque a culpa não vai resolver as coisas. O que vai resolver as coisas são calma e tranquilidade, tá? E se você sente que agora é hora de resolver isso dentro de você, comece com você mesma. Comece entendendo que naquela sua versão anterior, ela entendia que aquilo era o melhor que ela podia fazer. E ela só sabia dar aquilo que estava dando, tá? Então faça as pazes com você lá no passado, era o que você sabia dar. E agora, se você quiser se reaproximar dessas pessoas, né, e ainda assim estar nesse relacionamento, então entenda, é uma questão de você criar essa consciência. Faz o áudio aqui que vai estar lá no Telegram, que vai ser bem legal pra você. Entender então, trazer pra você que você pode estar num relacionamento e ter as pessoas que você ama do seu lado. Que você pode estar dentro de um relacionamento sem precisar se afastar das pessoas, tá? É possível sim você ter equilíbrio em todos os setores da sua vida. Não precisa que uma coisa despenque pra outra poder se sentir, para outra poder estar ali num pedestal. Não tem necessidade disso. Então, criar essa mentalidade, essa consciência de que você pode sim estar nesse relacionamento e você pode estar super bem com a sua vida social, com seus amigos, com a sua família e com você mesma. Espero ter respondido a sua resposta. A resposta da primeira pergunta fez total sentido. O que você recomenda de tratamento pra mim? Vou pedir para que você me mande uma mensagem aqui por direct, que aí a gente vai conversar sobre isso. No link na minha bio também tem todas as ferramentas que eu aplico, tá? E ali você pode também dar uma lidinha e tirar algumas dúvidas. Mas manda lá um direct pra mim quando acabar aqui a live e a gente vai conversando sobre isso, pra gente não se estender muito. Foram essas as perguntas que tinham aqui. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Não, sobre esse tema foram essas. Joia! Vamos pro próximo tema, então. O próximo tema é trabalho e finanças. Vamos colocar as duas coisas juntas aqui, porque foi o que essa cliente trouxe pra mim. Vamos lá. Gente, eu tenho bastante cliente mulher, tá? Os homens têm uma resistênciazinha ali, eu atendo homens também, tá? Eu sei, essa pergunta surge bastante pra mim. Eu atendo também, não tem essa distinção. Mas homens são um pouquinho mais resistentes, né? Mas tudo bem, vamos lá. Todos os casos aqui que eu trouxe hoje são de mulheres. Vamos lá. Segundo caso, então. A cliente me procurou porque ela sentia... Olha só, gente, ela tinha um sintoma físico. Ela sentia que toda vez que ela levantava para ir trabalhar, ela sentia um enjoo, ela sentia uma coisa ruim ali dentro dela. Sentia que ela não queria ir, não queria fazer, ela sentia que coisas ruins iam acontecer. Muitas vezes ela chegava, inclusive, a vomitar, tá? Ela sentia uma coiseira ali dentro dela. Então, isso era... E ela me procurou mais, ela falou que isso era um dos sintomas, mas ela me procurou porque ela sentia que todas as vezes que ela começava alguma coisa, ela não conseguia terminar. Guardem bem essa frase. Eu começo e não consigo terminar. Eu tenho a sensação de que quando eu estou fazendo alguma coisa, eu fico super empolgada, mas aí acontece alguma coisa e eu murcho, eu não consigo terminar, e aí eu procrastino, vem a preguiça, vem um monte de coisa e eu não consigo terminar. E no caso dela, qual que eram os sintomas que ela tinha então em relação a isso? Eu sinto um enjoo gigantesco, eu sinto uma dor de estômago e muitas vezes ela acabava vomitando, tá? Então, eram esses os sintomas. Ela também disse pra mim algumas coisas interessantes durante a nossa conversa, que foi... os meus pais batalharam muito, então eu sei que trabalho é difícil. Olha lá as crenças, é preciso batalhar muito para ter um pouco, preciso honrar os meus pais que batalharam muito, porque Deus me livre para mim ser fácil e para os meus pais serem difíceis. Como assim? Imagina só para mim ser fácil e para os meus pais serem difíceis? Que filha que vai ser eu, né? Tem que ser difícil para mim também. Eu sou filha ali dos meus pais, precisa ser igual, precisa ser com dificuldade. Imagina só ser fácil, tá? Então tem essa coisinha lá dentro da gente falando, minha filha, pena mesmo, porque ó, todo mundo aqui penou.
Se você for fácil, nem vai ser filha dessas pessoas aqui, tá? Então, ó, pena, tem que ser difícil. Já vou mandando as perguntas, porque eu já sei que vai caindo as fichas aí no negócio, tá? Dessas crenças aí que tem de dificuldade em relação ao trabalho. Que eu não posso nem trabalhar com o que amo, também tinha essas coisas ali dentro dela. Muitas coisas envolvidas em relação ao trabalho. Então, tinha um bolo de sentimentos ali dentro. Bom, qual foi, então, o procedimento? Disse pra ela fechar os olhos e encaminhei ela no primeiro momento que ela sentiu essa dor. E ela me levou para algumas idades dela, mas nós chegamos num ponto que eu quero trazer aqui para vocês. Ela estava dentro da barriga e eu vou chegar nesse ponto e num outro que eu achei interessante trazer para vocês. Eu tô resumindo porque é muita coisa. Essas sessões às vezes duram 1h30, 2 horas. Então tô tentando resumir aqui em alguns minutinhos para você o que foi acontecendo e o que é que a gente foi fazendo em cima disso. Então, ela vai lá na barriga da mamãe, tá lá no útero. E a mamãe descobre em poucas semanas que estava grávida. Vai lá e vai contar pro pai, pro namorado, que naquela época era namorado. Vai lá e conta, estou grávida. Esse pai olha e fala, eu não tenho condições nesse momento de ter um filho. Eu não tenho como agora nutrir essa criança, eu não tenho condições. Não era nem só condições financeiras, não eram questões psicológicas, não estava preparado para aquilo. Então falou, eu sugiro que você tire essa criança, que você aborte, faça um aborto. E a mãe disse, não, se você não quiser, não tem problema, eu quero ter essa criança. O que ela entende nesse momento? Qual que é a relação nesse momento? Ela olha para aquele pai, que ela é 50% pai, 50% a mãe, ela está inserida nesse campo energético da ancestralidade de pai e da ancestralidade de mãe, tá ali inserida, e ela se sente rejeitada por esse pai, amada e acolhida por essa mãe. E ela olha para aquele pai rejeitando, ela sente uma dor gigantesca ali dentro dela, e ela faz o quê? Pai, para você poder me amar, para você poder me olhar, para que você não me rejeite, eu vou fazer aquilo que você está dizendo para que seja feito. Eu vou abortar da minha vida a minha felicidade. Eu vou abortar a vida dentro de mim, fazendo com que todas as vezes que eu estiver prosperando, que eu estiver tendo vida dentro de mim, eu vou terminar aquilo que eu começo. Por quê? Como aquela mãe não terminou aquela gravidez, não terminou aquela gestação, eu vou fazer isso por mim. Eu vou fazer isso para honrar aquilo que você está dizendo, tá? Existe muita questão da honra, as pessoas que nós amamos, inclusive pelos nossos pais também, honrando padrões, honrando estruturas energéticas, e a gente se dá essas missões e vai para a vida. Então, o que acontecia? Ela ia para a vida e ela simplesmente não conseguia terminar, ela não sentia esse impulso de continuar a vida, porque quando ela estava ali naquela gestação se formando, ela sentiu essa rejeição barrar, ela sentiu essa dor, não é possível crescer além disso, tá? Não tem a força, não vem essa força do pai, então não consigo trazer para o mundo essa força, então é como se ela tivesse sentindo essa dor ali dentro dela. Isso vai sendo reproduzido em alguns setores da vida dela, mas ela trouxe pra mim coisas relacionadas a trabalho, tá? O que a gente faz nesse momento? Entende, ressignifica, traz que o pai sabia exatamente aquilo que ele trouxe, ele não sabia mais do que aquilo, tá? E tantas outras questões de ressignificação. Traz novas informações. Essas informações é aquilo que eu tô falando pra vocês, que eu deixei no áudio, que vai estar aqui no meu Telegram. É só vocês clicarem no link da minha bio, vocês vão achar lá dentro, tá? No Telegram vai ter esse áudio após essa live, de trazer novas informações pra gente sobre a vida, trazendo novas perspectivas sobre a vida, tá bom? Vai estar lá esse áudio depois, aqui. Então, a gente ressignificou isso tudo. Trouxe para esse bebezinho um acolhimento, um novo entendimento, porque naquele momento entendeu uma pequena parcela de alguma coisa e se deu missões na vida de dor e de sofrimento para poder honrar aquele pai, para poder ser olhada por aquele pai. Em busca do amor do pai, faz esses movimentos, tá? Espero que tenha ficado claro. Se não ficar, também pode me fazendo pergunta aqui. Gente, tá? Tem algumas perguntas aqui já vou abrir pra ler. Deixa eu só finalizar aqui, então, mais uma coisa.
Depois eu pergunto pra ela, tem mais algum momento na sua vida que você sente isso? E ela vai lá para os 12 anos de idade dela, quando ela tá na escola, e ela relata que ela sofreu bullying de uma pessoa em específica, que fazia alguns tipos de comentários, e ela sentia, antes de ir pra escola, aquele enjoo que ela tava sentindo. O que ela fazia então? Não queria ir pra escola, ou seja, queria abortar a missão, não queria ir pra escola, não queria ver as pessoas, queria ficar em casa quieta, queria ficar sozinha, e não sei o que. Então ela nutria por essa pessoa, pergunta pra ela, o que você sente em relação a essa pessoa? Ela disse, mágoa. Eu sinto mágoa. Então, quando eu falo pra vocês como sentimentos nos aprisionam e nos bloqueiam, é disso que eu tô falando. Enquanto esses sentimentos estiverem ali dentro, eles vão reproduzir dentro de nós situações conflitantes, situações que nos permitem ir até um ponto da nossa vida. E a gente vai ficar dando murro em ponta de faca, tá? Então, qual que é o movimento a ser feito nesse momento, então? Liberar essa pessoa e liberar esse sentimento, ressignificar esse sentimento, dar entendimento para as partes, dar entendimento para aquela pessoa, entendimento para aquela criança de 12 anos que naquele momento se viu rejeitada, se viu sozinha, né? Se viu ali à mercê e refém de um grupo de pessoas, né? E naquele caso numa pessoa específica, dar um novo entendimento e deixar com aquela pessoa que fez aquilo, né, que falou aquelas coisas todas, com ela, porque é um problema dela que ela disse. Não tem como a gente resolver aquela outra pessoa. Eu tenho poder sobre a outra pessoa? Não, eu tenho poder só sobre mim. Então o que a gente faz? A gente resgata esse poder da mão da outra pessoa e fala, opa, peraí, nesse momento eu tinha dado o poder da minha vida pra você. Eu tinha acreditado que aquilo que você disse sobre mim era verdade. Mas agora eu vou pegar esse poder aqui de volta e vou fazer da minha vida algo maravilhoso. Mas não pra provar alguma coisa pra você. E sim porque eu mereço ser feliz. E o poder da minha vida, ele é meu, ele não é seu. Tá aqui, ó, tá nas minhas mãos, tá? Sou eu que posso fazer alguma coisa com isso. Se você acha que eu sou isso, que eu sou aquilo, o problema é seu, entendeu? Porque assim, o que eu posso fazer em relação a isso? Não posso entrar na sua cabeça e modificar. Então seja livre pra achar o que você quer achar, tá? A gente ressignifica, dá um novo olhar, deixa essa pessoa seguir a vida dela lá com as crenças que ela tem, né? E dá uma nova sensação para essa criança. Deixa eu ver aqui as perguntas. Nossa, muito eu. Nunca entendo porque não consigo terminar. Sempre enjoo dos meus empregos, sinto que nunca estou no lugar ideal. Ah, tá. E daquele outro exemplo que eu tinha, que a pessoa disse do relacionamento que estava há 10 anos, que abandonou amigos e filhas e tudo mais. Ela respondeu, essa sou eu. E agora tem uma outra pessoa dizendo, sobre isso que eu tô falando sobre trabalho, né? Nossa, muito eu. Nunca entendo por que não consigo terminar. Sempre enjoo dos meus empregos, sinto que nunca estou no lugar ideal. Observa essa questão de você enjoar dessas coisas, não acreditar que isso é bom pra você. Por que você se coloca em situações que não são interessantes pra você? Que não são prazerosas, porque precisa ser pesado, porque precisa ser algo que não te satisfaz. Porque tem dentro de você uma frase assim, ó, Deus me livre de sentir prazer no trabalho. Qual é o julgamento que você tem das pessoas que trabalham felizes com o que amam? Quem trabalhava feliz lá na sua vida com o que ama e você disse, nossa, que pessoa boba, Deus me livre de ser boba que nem essa pessoa. Tá? Aí você se deu essa dor e se deu essa missão de se colocar em trabalhos que você não gosta. De se colocar, ou talvez dentro ali do seu ambiente de trabalho, sempre estar julgando as pessoas à sua volta como menores que você. Veja se você também não se coloca num lugar de muita grandeza e achar que tudo aquilo que está à sua volta é muito pequeno para você. Nunca está aos seus pés, tá? Ou o movimento contrário. Isso tudo é muito pra mim. Eu nunca vou conseguir prosperar aqui. É impossível pra mim que eu prospere nisso daqui, tá? Algumas coisas a se pensar. Tem outras respostas aqui. Nunca sinto que sou merecida. Tá, tem outra coisa, mas eu vou falar dessa aqui primeiro. Nunca sinto que sou... acho que é merecedora, né? Que você queria dizer. Tá. Nunca sinto que sou merecedora. O que acontece
Vamos lá, qual que é o julgamento que tem aí dentro de você nas pessoas que recebem coisas fáceis, que recebem coisas maravilhosas da vida? O que você tem em relação a essas pessoas? Hein? Essas pessoas, elas têm sorte? Só acontece coisas boas para as pessoas que têm sorte? Essas pessoas são privilegiadas? Essas pessoas são pessoas, vamos ver, outras, quem que pode dizer? Essas pessoas são mais inteligentes? São mais bonitas? São mais bem vistas? Por que eu me coloco nesse lugar aqui de pequena? O que eu ganho permanecendo no lugar aqui de pequena, de não vista, de pequenininha aqui pelas pessoas? Porque talvez essas pessoas que são merecedoras são pessoas que se expõem, são pessoas que dão a cara a tapa, e Deus me livre dar a cara a tapa, porque imagina, vai acontecer uma coisa terrível comigo. As pessoas que dão cara a tapa se estrupiam toda. Então eu vou ficar aqui, ó, pequenininha, me sentindo que eu não mereço nada. Nossa, ou outra coisa que nos coloca no lugar de não merecedores é a culpa, é achar que a gente nutrir em algum momento da nossa vida uma culpa gigantesca perante a vida por alguma coisa que aconteceu. Sou culpada, né? Aí existe lá no nosso inconsciente coletivo a ideia de que tem um pecado. Aí você peca, né? Você erra alguma coisa. Nossa, pequei. Nossa, errei. Então o que eu mereço? Eu mereço ser punida, eu mereço me machucar, eu mereço só as coisas ruins. Aí quando vem alguma coisa legal, gostosa e prazerosa, você fala, não, preciso aqui me redimir do meu pecado, preciso sofrer, preciso ficar aqui literalmente na merda, né? Ficar aqui nutrindo isso dentro de mim, porque eu não posso merecer as coisas boas. Então se tira desse lugar, se acolhe, pega você no colo e fala assim, o negócio é o seguinte, eu mereço coisa boa sim, tá? O que ficou no passado, ficou no passado. Era o que eu sabia sobre a vida. Eu não sabia outra coisa a não ser isso. Eu mereço sim ser feliz. Eu mereço sim ser amada. Eu mereço sim amar a outra pessoa, tá? Veja lá quais são os julgamentos que você tem das pessoas que você acredita que merecem coisas boas. Sabe quando você vai dar parabéns pra alguém no aniversário e você fala assim, te desejo isso, 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 você merece. Aí eu olho, né, penso assim, então qual que é o mérito daquela pessoa? O que tem nela que você acredita que ela merece? E que talvez quando você recebe esses parabéns, você sente, nossa, as pessoas me veem assim, mas eu acho que eu não mereço. O que aquela pessoa tem que você não tem? Hein? Ela tem visibilidade, ela tem o quê? Então, talvez o que ela tenha, você tá julgando. Então, você tá excluindo aquilo que você tá dizendo que aquela pessoa tem dentro de você. Vamos supor, gente, que vou usar esse exemplo aqui dessa pessoa que disse sobre merecimento. Vamos supor que você olha para outra pessoa e ela é uma pessoa que se coloca nas situações. Ela vai lá e faz o que tem que ser feito, né? Aí você olha para ela e você fala assim, nossa, que exibida. Então, assim, você não precisa ser exibida dessa perspectiva para poder trazer esse sentimento para você. O que é interessante a gente entender? Que você pode também ir lá fazer aquilo que você quer fazer e se sentir bem com você. Não é colocar a qualidade que você julga dentro de você. É banir esse julgamento de dentro de você, para você equalizar essa energia aí dentro, entendeu? Então, não sei se fez sentido, não sei se respondi a sua pergunta. Se eu respondi, se fez sentido, deixa aqui pra mim na caixinha, por favor. E se tem alguma coisa que você não entendeu, me pergunta também, por gentileza. Tinha outra coisa aqui. Preciso fazer isso, Li. Putz, perdi, já não sei o que é que você tava querendo dizer. Preciso fazer isso, Li. E depois estava escrito separada, mas... E aí não terminou. Não entendi. Se quiser reformular aqui pra mim, por gentileza. Vou continuar, tá? Vamos pro próximo tema, que eu chamo de eu e eu mesma. Que é quando a gente tem alguns conflitos internos em relação a nós mesmos, tá? Então vamos lá. Essa cliente então me procura e fala assim, eu preciso estar no centro das atenções. Eu preciso que todas as pessoas que estão à minha volta... Deixa eu só tomar uma água aqui. Vamos voltar. Eu preciso então ser o centro das atenções. Eu preciso que todas as pessoas que estão aqui à minha volta me aplaudam, que todas as pessoas me vejam. E se eu tô numa roda de amigos e as pessoas começam a dar atenção para outra pessoa, eu já sinto um negócio aqui esquisito, né? Tem que estar o centro das atenções. Quando tem uma festa, por exemplo, eu tenho que organizar tudo. Eu tenho que ser a pessoa que faz tudo para os outros.
Não posso delegar tarefas para outras pessoas. Eu chamo eu dou esse tema de eu e eu mesma, mas isso acabava afetando também o trabalho dessa pessoa, porque acabava pegando responsabilidades que não era dela para ela mesma, tá? Isso acabava prejudicando ela algumas vezes. Bom, então ela tinha essa relação de sentir que ela precisava dessa atenção. E se, por exemplo, alguma amiga saía com alguma outra pra dar uma volta, sei lá, e não chamava ela, meu Deus, era o fim, então não servia pra mim, essas pessoas estão me rejeitando, essas pessoas não gostam de mim de verdade, não são amigas pra mim. Ó, vai vendo se isso aí faz sentido pra você. E vai me deixando aqui na caixinha de perguntas, tá? Então, essa pessoa sentia tudo isso, sentia que tinha que estar ali nesse centro das atenções. Nós fomos para um ponto da vida dela quando ela tinha 3 anos e os pais dela estão brigando, esse é o cenário, os pais estão brigando e ela começa a querer falar para eles pararem de brigar, porque aquilo estava incomodando ela. E ela tinha ali 3 anos, o pai não dá atenção, nem a mãe nem olham para ela. O que ela sente naquele momento? Sou muito pequena. Não estou chamando a atenção deles. Preciso fazer alguma coisa pra... uma das coisas que ela tinha de queixa também era essa questão da sobrecarga. Tava se sentindo muito sobrecarregada, porque tudo era ela que fazia, né? Ela tinha se colocado ali naquele papel de sobrecarga. Aí ela olhava para aquilo tudo e falou assim, preciso fazer alguma coisa para chamar a atenção. Aí ela grita, né? Grita. Aí o pai para e fala assim, isso é assunto de gente grande, você não tem que se meter nisso, é assunto entre eu e sua mãe aqui. Você fica aí quieta no seu canto. O que ela sente nesse momento? Nesse momento ela diz, eu sinto que eu sou muito pequena e que ele é muito grande e que para ele poder me ouvir eu preciso ser maior que ele. Para eu poder chamar a atenção, para que eles parem de brigar, para que esse desconforto pare, eu preciso ser maior que ele. Então, quais são as missões que ela vai lá na vida dela e se dá? De sempre estar se sobrecarregando, ou seja, igual eu estava dizendo aqui agora há pouco, se sobrecarregando para se colocar como maior, olha só como eu aguento coisas pesadas, para que as pessoas possam olhar lá de baixo e falar, nossa, que grande que você é, que maravilhosa que você é. Então ela se colocava nessas situações para ela poder se sentir grande, porque era através dessa grandeza que ela entendeu que só ali, naquele pedestal, é que ela podia ser olhada, é que ela podia ser amada, ela podia ser ouvida, ela podia ser acolhida. Então Deus me livre ficar no lugar de pequena. Vou ficar aqui nessa posição de ainda muito maior que meu pai, né? Essa tentativa de ser maior que o meu pai, para poder ser amada pelas pessoas, ouvida e acolhida. Qual que é o procedimento ali? Ressignificar, né? Sempre vai ser se ressignificar. Vai ser, é um entendimento que você deu naquele momento. Era o que essa criança entendia naquele momento, era o que o pai sabia naquele momento para dar, era o melhor que ele podia dar naquele momento também, tá? Então eu trouxe aqui alguns casos para vocês entenderem como isso vai acontecendo dentro da nossa cabeça. E nessa cliente específica, uma semana depois eu perguntei para ela como é que ela tava. E ela falou assim, eu não sei explicar a leveza que eu tô sentindo. É como se eu sentisse dentro de mim que tá tudo em paz, que tá tudo bem. Eu não preciso mais ficar fazendo esses movimentos gigantescos para que as pessoas pudessem ali, então, me olhar, pudessem me amar. Esse lugar onde eu estou, sendo quem eu sou, já é o suficiente, já é gostoso ser quem eu sou. Eu não preciso ficar me sobrecarregando, fazendo com que as pessoas me olhem a todo momento, estar no centro das atenções, dar um jeito de chamar a atenção das pessoas, como aquela criança que deu um jeito de chamar a atenção gritando. Não, eu posso estar aqui no meu lugar e legal se uma pessoa tiver mais no centro das atenções do que eu consigo compartilhar, eu consigo trocar sem precisar querer estar num lugar muito mais alto, certo? Vamos às perguntas. Vocês têm mais perguntas? Pode deixar aqui na caixinha em relação a isso, essa relação com a gente mesmo, de se sentir pequena ou de se sentir grande, de se colocar às vezes no papel de pequenininho, no papel de eu estou aqui, não posso ser vista, não posso ser acolhida, não posso ser amada pelas pessoas, ou muitas vezes no papel de grandeza, de eu preciso me manter nesse pedestal, porque se eu for pequena eu vou ser humilhada, eu vou ser tida como vulnerável, vou ser tida como, enfim, posso ser humilhada, posso ser deixada para trás.
né? Então, preciso ser grande, fazer esses movimentos energéticos de tamanha grandeza para poder me manter ali. Só que isso cansa, isso pesa. A nossa vida foi feita pra gente trocar nas nossas relações, né? E esse movimento de querer ser a todo momento grande ou permanecer ali no pequeno não tem crescimento. Uma hora a vida vai te dar um murro na cara e falar, sai dessa posição. Se a gente não faz pela gente mesmo, a vida vai lá e faz pela gente, tá? Deixa eu ver aqui as perguntas. Aí sempre clico no negócio errado. Peraí. Sinto que preciso muito de ajuda. Como faço? Olha, eu vou pedir para que você deixe ali no direct para mim uma mensagem, tá? E que você olhe também no link da minha bio, se eu puder te ajudar, no que você quiser ser ajudada. No link da minha bio também tem todas as ferramentas que eu aplico, as formas dos meus procedimentos também, tá bom? Mas deixa ali no meu direct uma mensagem. Se colocar sempre em triângulos amorosos. Tá, vamos lá. O que significa se colocar sempre em triângulos amorosos? Pode ser que você tenha entendido em algum momento que você precisa dividir a sua atenção, que você precisa dividir o seu amor, que você precisa dividir com outra pessoa alguma coisa, que você não pode receber pela totalidade daquele sentimento alguma coisa. Existem, na verdade, assim, acho que teria que ser um tema uma live só pra isso, acho um tema interessante, inclusive, só pra falar sobre isso, porque se colocar numa relação de sempre tô num relacionamento e aquela pessoa gosta de mim, mas também gosta de outra pessoa. Por que eu não posso esse olhar ser voltado pra mim? Por que eu não posso receber essa totalidade? Por que precisa ser parcial? Precisa ser pela metade? Por que eu me coloco nessas situações? E a pergunta que eu te faço, como é que eu me sinto em relação a essa outra pessoa? Eu sinto que eu estou sendo rejeitada, que eu estou sendo abandonada? Que eu nunca posso ser a escolhida? Que tem sempre alguém na minha frente para ser escolhida primeiro que eu? Por que eu não posso ter essa totalidade de olhar para mim? Né? Quando foi que eu aprendi isso? Observa como foi a relação sua com os seus pais, com o seu pai, com a sua mãe, com as pessoas mais próximas de você. E também como foi a relação ali desses pais. Veja se teve dentro do relacionamento dos seus pais mais de uma pessoa envolvida também. Porque você pode estar honrando a algum deles, tá? Ou você pode também ter visto o tipo assim... Uma outra coisa que pode acontecer, você vê que os seus pais não são felizes ali no casamento, ou, só dando um exemplo, eu não te conheço, eu não sei como é a sua vida, então assim, você vê que seus pais não são felizes no casamento, e o que você pode entender? Quando as pessoas estão ali juntas, só duas pessoas não têm felicidade, aí você olha para uma outra perspectiva e você vê uma pessoa que está sempre em dúvida entre uma pessoa e outra, e ela é feliz. Aí você fala, você é feliz que nem essa pessoa. Isso tudo é processo inconsciente, tá? Você não faz essas escolhas conscientes. Porque se fosse consciente, nem perguntando você não estaria. Então, veja, o que é que tem de julgamento dentro de você nessa relação que você se colocou. E se pergunte, o que é que eu sinto aqui? Porque é através desse sentimento que a gente consegue destrinchar onde foi que isso começou. Você se sente abandonada, você se sente rejeitada, você se sente perdida, você se sente confusa, você se sente estar sempre tendo que lutar pela outra pessoa, ou seja, me coloco em situações de relacionamentos pesados, em situações de relacionamentos complicados, conflituosos, né? A sensação de estar sempre batalhando e lutando por alguma coisa, não conseguir essa atenção ali voltada para mim. Faça essas perguntas para você poder entender, tá? Se ficou confuso alguma coisa, se você quiser me contar ali a sua história, a gente batendo um papo também por direct, deixa ali pra mim que a gente vai conversando, certo? Quase aí já 1 hora de live, falei pra caramba hoje, mas espero ter contribuído e ajudado com vocês de alguma forma. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Tem mais alguém que quer fazer mais uma pergunta? Eu vou esperar aí 1 minutinho pra poder abrir a caixinha pra ver se tem mais alguma pergunta. Aqui não tá aparecendo nenhuma notificação, mas deixa eu olhar porque elas ficam tudo aqui meia esquisita.
Tá, isso já li, já li. Também já li. Já li também. Tá, então é isso, já li todas. Se tiver mais alguma pergunta que vocês quiserem deixar, vou dar mais um minutinho pra vocês deixarem na caixinha pra eu poder responder. Oi, Pri! Bem-vinda, minha linda! Que saudade de você! Nós estamos falando aqui sobre muitas coisas aqui, Pri. Nós estamos falando sobre relacionamentos, falamos sobre trabalho, sobre crenças que nós temos a nível subconsciente, como elas se formam, como é possível ressignificar isso tudo dentro da gente, como a nossa emanação de energia dentro dos entendimentos e interpretações que nós demos em algum momento na nossa vida estão estruturando a nossa vida hoje, tá? Tem mais uma pergunta que apareceu aqui. A pessoa agradecendo. Gratidão a minha. Bom, gente, então acho que é isso. Tô muito feliz por vocês estarem aqui comigo, me ouvindo até o final. Gostei muito, gratidão. Eu que agradeço a presença de cada um de vocês. Lembre-se que tem aqui na... Adorei, me identifiquei em vários pontos dos casos. Seja sempre bem-vinda, minha linda. É interessante isso, né? Porque a gente vai falando e eu vou falando às vezes algumas frases e vão caindo algumas fichas aqui. Então, lembre-se, quando terminar essa live, vai lá no link na minha bio, clica lá nesse linkzinho, vai ter o canal do Telegram, você entra lá e vai ter esse áudio gratuito para vocês fazerem. Esse áudio de trazer novas informações para vocês a nível subconsciente, para ter ali uma nova emanação de energia. Mudando ali o meu subconsciente, as percepções, os julgamentos, interpretações que eu tenho sobre a vida, eu vou emanar uma nova energia, tá? E vou começar a atrair coisas diferentes do que eu tenho atraído hoje na minha vida. Isso me coloca como o quê? Autorresponsável pela minha vida. Eu crio a minha própria realidade. Cheguei tarde, mas só de ouvir você já me traz paz. Ô, minha linda, seja bem-vinda. Saudade de você, viu? Eu estava falando aqui sobre relacionamentos, estava contando sobre alguns casos reais. Essa live vai ficar salva no YouTube. Daqui a alguns dias já tá lá no YouTube. Acredito que ou amanhã a Mi vai ver aí quando ela vai conseguir subir. Entre amanhã ou quarta-feira essa live já vai estar lá. E também vou deixando alguns trechinhos da live aqui no Instagram pra vocês. Certo? Muito obrigada pela presença de todos vocês aqui. Foi uma honra poder falar sobre... Obrigada, gratidão, tia. Foi uma honra participar aqui com vocês. E vou deixar aqui agora pra vocês. Lite, acho espetacular. Gratidão, gratidão. Muito obrigada por me ver dessa forma. Lembre-se, gente, tudo aquilo que a gente vê no outro, a gente tem dentro da gente, tá? Tem sempre dentro da gente. Não dá pra gente querer ver alguma coisa no outro se a gente não sabe, não passou por esse sentimento aqui dentro. Então, se você me acha espetacular, é porque você também aí dentro de você tem uma crença de que você também é espetacular. Ó, então é o seguinte, vou deixar aqui aberta uma caixinha. Gente, e por favor, me responda lá, porque é muito interessante ver o que vocês estão querendo, o que eu posso deixar, o que eu posso contribuir aqui. Eu vou deixar a caixinha aqui no Stories pra vocês me contarem um pouco sobre vocês, contarem o que vocês querem ouvir na próxima live, um tema específico, que eu fale mais sobre isso ou aquilo que eu falei pouco, tá? Teve uma questão interessante sobre merecimento, que eu acho legal falar aqui. A questão sobre triângulos amorosos, se colocar em relacionamentos conflituosos é interessante também. Tem alguma dúvida? Quer esclarecer alguma coisa? Sabe de alguém que poderia ouvir tudo que eu disse aqui? Lembrou dessa pessoa? Fala lá pra ela. Fala, ó, ela tá falando sobre umas coisas legais. Vou colocar ali na caixinha e na próxima live ela vai falar sobre isso. Então escuta ela lá que ela vai estar falando tudo isso pra poder contribuir pra vocês de uma melhor maneira. Certo? É isso então, gente. Um beijo, uma boa noite pra vocês. E vamos que vamos, tá? Ó, fechou aqui. Link na minha bio, canal do Telegram. Ouvi o áudio, trouxe esses novos downloads pra você e toda semana vai ter áudios novos, vai ter conteúdo lá exclusivo pra vocês que estão naquele canal. Sabe de alguém que precisa disso também? Chama essa pessoa pra entrar lá, é gratuito, qualquer pessoa pode entrar. Resiliência seria? Tá, isso é legal também. Um outro tema legal que me veio assim em cima dessa palavra, resistência. Resistência é uma coisa interessante da gente falar também. As resistências que a gente tem em merecer. As resistências que a gente tem em estar saudável. Em estar em lugares que nos colocam como saudáveis. Relacionamentos, trabalhos, finanças, tá? Então bora lá deixar na caixinha pra mim.
E é isso. Um beijo e boa noite, até a próxima live. Gratidão imensa, espero que vocês tenham gostado, viu? E vambora. Tem mais alguém que quer falar mais alguma coisa? Só pra eu finalizar aqui. Alguma coisa na caixinha? Ou aqui nas mensagens? Acho que é isso, né, gente? Não apareceu mais nada aqui nas caixinhas pra mim. Ou eu não tô sabendo mexer. Tá. Então é isso. Um beijo e até a próxima live.